Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Adoçar! É muito ruim essa nossa abertura, hein? Eu acho que tá melhorando. Eu sou Gustavo Dias e ela é Carol Catão. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Pode Adoçar com uma convidada famosa, Super especial essa. ilustre, né? Ela Uma que convidada é de peso hoje. ela que é enfermeira, professora, influenciadora Empreendedora. digital, empreendedora, o que mais? Jennifer Honorato, conta pra gente, enfermeira, professora, empreendedora, influenciadora digital, tem mais alguma coisa aí nessa lista? Designer gráfica, ilustradora científica também. Designer gráfico, Olha ilustradora só. científica, é uma pessoa que é multitalentos, né? Seja bem-vinda, Jennifer. Bem-vinda. Obrigada. Jennifer Honorato é a nossa convidada de hoje. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre vários assuntos interessantes. Vamos falar sobre enfermagem, sobre empreendedorismo, sobre vida, Sobre né? design, sobre Design, vida. ilustração científica. Seja muito bem-vinda. Primeiramente, obrigado por estar aqui conosco, participando do nosso episódio do Pode Adoçar. E é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu estava muito ansiosa para chegar aqui. E é uma honra. Muito Obrigada, bom. Jennifer, conta pra gente um pouquinho da sua história. Lá A de gente quando... sempre começa assim, né? Conta um pouquinho da sua Porque história. pra audiência já ir conhecendo, ela ficando mais tranquila. Na verdade, entendeu? quando ela fala assim, conta um pouquinho da sua história, conta tudo. as tretas, Não, eu não conta falo as isso não, a treta é dele. fofocas, conta as partes polêmicas, Os perrengues. os perrengues. Até um Jennifer é monte. do interior também ou não? Jennifer é de veio Niterói, né? importada de Maricá. Maricá é interior, né? Vamos considerar não Maricá nasci lá, interior. não, Oceânica, né? É Oceânica já? Não, né? Ou é? É no meio do sei, caminho, acho gente. É Maricá. É perto da região dos lagos. Para quem não é do Rio de Janeiro, Maricá é uma cidade que fica a quantos quilômetros do Rio de Janeiro, da capital? Longe. Ixi, é longe. Bem longe. É longe. Mas é longe, Do outro lado tipo, da Baía de Guanabara. um dia de viagem, não, né? Não. Quase isso, né? Não, eu demorei umas 2 horas A Maricá pra chegar. é famosa, pô. Teve a treta do Eduardo Paes com o Lula, não foi? De Foi Maricá? queridíssimo ele lá na cidade. O nosso prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deve ser muito querido lá na sociedade de Maricá. Se né? ele pisar, eu não sei se ele volta, não. Mas você não é nascido em Maricá, você é nascida onde? Não, Natural de nasci onde? em São Gonçalo, infelizmente. Bem longe também, né? É perto, gente. É ali do outro lado da poça. Não tem nem como fugir, que foi bem no centro. Não foi nem na borda, pra Não você foi nem na dizer coisa, assim. é neve, tipo Niterói. né? Niterói. É quase Niterói. Não, foi lá no centrão Não, mesmo no de São coração de São Coração. Gonçalo. Legal. Aí, faculdade, você fez em Niterói, né? Isso, fiz na UF, passei para a UERJ, mas aí eu fiz na UF. Universidade Federal Fluminense, né, em Niterói. Isso, mais perto de casa. Nessa melhor. época ainda morava em São Gonçalo. Morava. Mudei para Maricá só quando eu me formei. Eu me Depois da formei, faculdade. desempregada, e fui para lá. Uhum. Já na esperança de conseguir um emprego lá em Maricá. Aí estudei na UF, fiz a graduação, né? Que na época tinha a graduação e licenciatura. Licenciatura junto. Depois eu ia fazer residência, mas acabei escolhendo uma especialização que não tinha residência. Eu falei, não vou fazer. E aí depois eu me arrependi de não ter feito a prova. Eu falei, não vou fazer nada, vou fazer uma pós. Aí Caiu no conto da pós. Todo mundo cai nesse conto. caí. Falei, não, mas eu chego lá, vou estudar, vou me dedicar, não tem como ser tão diferente assim. Aí eu descobri que após, ou você consegue seu próprio estágio, É isso aí, não tem ou isso. você vai embora. Ou você vai sem estágio. Ou você vai... Não vai para sua casa, né? Porque eu não não tenho mais tem. diploma para você. Você consegue e acabou. E aí o pessoal ou arrumava um estágio assim, né? Do Aquele além, estágio pra das gente, é declarações, duvidoso. né? Ou já trabalhava num lugar e fazia trabalho escravo. É isso aí. E aí eu consegui um estágio do além, porque eu não trabalhava. Eu consegui o estágio, me formei
E aí Aí depois você fez especialização em quê? foi Essa pós foi em terapia intensiva. terapia intensiva. Então, hoje você é intensivista. Isso. Então, tem mais um título aí. Enfermeira, intensivista, professora, empreendedora, design gráfico, ilustradora científica, influencer digital. É multitalento, né? Intensivista. Então, você escolheu a terapia intensiva porque é a área que você mais se identificou durante a graduação ou porque foi aquela coisa assim, eu acho que essa aqui vai ser mais fácil de eu conseguir emprego e tal? Como é que foi a escolha pelo... Então, na verdade, eu escolhi terapia intensiva porque eu tinha pânico dela. Ah, você escolheu tipo aquela que eu menos gosto, Aquela essa que que eu eu vou menos fazer gosto. para provar para mim mesma que eu consigo. Eu consigo. Quase isso, quase isso. Teve... Com 18 anos, né? Eu perdi meu pai. E aí... Já estava na faculdade de enfermagem ou ainda não? Não, ainda não. Antes, foi antes. Demorei para passar, sofri para passar. Aí ele entrou em depressão, né? Acabou ficando internado no CTI e faleceu. E aí, quando eu entrei no CTI, eu falei, meu Deus, eu não posso nem respirar aqui dentro, porque senão eu posso encostar alguma coisa, fazer uma besteira. E aí eu saí de lá com aquela sensação de, nossa, mas eu não podia estar assim, com tanto medo de estar num lugar. E eu quero fazer a faculdade de enfermagem. Eu falei, não, o medo não vai me dominar. Então, eu passei a faculdade toda querendo provar que o medo não ia me dominar. Então, na verdade, você escolheu a enfermagem por conta do medo que você tinha na época. Ou você já tinha vontade de fazer enfermagem? Não, eu adquiri Tinha essa vontade de afinidade. fazer porque eu não aguentava presenciar algum evento e não sabia fazer nada. Então, eu já tinha essa minha veia artística, né? Todo mundo que me conhecia falava, vai ser arquiteta, vai ser artista visual. E eu, gente, não sei, né? Todo mundo fala que não dá dinheiro, mas nada dá dinheiro, né? Tem que trabalhar. Aí eu parei, assim, nesse momento da vida e falei, eu queria alguma coisa mais palpável, né? E aí acabei escolhendo a enfermagem por conta disso. E aí foquei em vencer meu próprio medo de estar ali num ambiente de terapia intensiva e acabei me apaixonando. Aí virei especialista, onde a primeira vez que eu entrei eu não conseguia nem respirar de tanto medo. Eu entrei assim, não faço coisa nada, meu Deus. Aí deu super certo, graças a Deus. Mas agora eu trabalhei mais em emergência do que em terapia intensiva. É próximo, apesar de serem cenários completamente diferentes, né? A terapia intensiva é um cenário mais previsível, a emergência é um cenário mais imprevisível, mas são pacientes críticos de uma forma geral, né? Quem gosta de terapia intensiva gosta também um pouco geralmente. de emergência, E o contrário, não. O contrário não, é verdade. O pessoal da emergência é mais... Quero ver sangue voando no teto. Se não tiver poça de sangue no chão, não serve para mim. Falou para eles, banho no leito, acabou. Quer matar um emergencista, fala a palavra banho no leito, para ele é o fim. Né? Curativo, pronto. Acabou a amizade. Agora falou, tem um cara ali que tá hipovolêmico, tá sangrando até... eu tô dentro. E após, como é que foi? Foi legal? Vamos voltar na após. Então, não. Não tão legal quanto eu esperava. E você fez numa universidade pública, não precisa falar o nome, mas ela fez uma universidade pública federal, né? Porque tem aquela coisa, né? Não, as pós ruins são as pós online, as pós particulares. Uma pós presencial numa universidade pública, federal, renomada, é muito boa. Não tem nenhuma que salva. Só que não, prova viva disso. Eu ia pra aula e ficava assim, não tô acreditando, porque a aula era, tipo, no mesmo nível da graduação. Não tinha nenhum conteúdo agregado. Teve uma aula que uma professora, ela olhou pra mim e falou assim, você sabe bastante disso aí, quer dar aula aqui no meu lugar? Você já teve essa aula. Como assim? Foi isso. Como assim, senhora? Eu falei, não, pode deixar, vou ficar aqui quietinha. Aí o pessoal olhou assim pra mim, tipo, que eu já fui aluna dela. É impressionante. Às vezes as pessoas se iludem achando que fazer uma pós-graduação numa universidade pública, né, ter um diploma de uma universidade federal, vai mudar alguma coisa na sua formação. Né? E, na verdade, é o que a gente sempre fala, né? O
que faz muito da formação é o quanto o aluno busca, o quanto o aluno corre atrás. A diferença da pós e da residência, que para mim é gritante, é que a residência tem uma carga horária infinitamente maior. E como tem uma carga horária infinitamente maior, onde você fica mergulhado no cenário, você tem muito mais oportunidades. Agora, se você cruzar os braços na residência ou deixar a vida te levar, como diz o Zeca Pagodinho, você vai sair da residência tão ruim quanto você sairia de uma pós-graduação online. Até né? pior. Ou até pior. Então, tem muita gente que vai para a residência para receber bolsa. Número 1, R$ 4.106, eu quero essa bolsa. Vai para a residência para receber bolsa. Ele quer ficar 24 meses lá recebendo bolsa. E outros entram na rotina, né? Aí começa. Qual é a rotina? É banho no leito, curativo, na parte da tarde, depois você almoça, depois preenche a papelada, depois vai para casa. E aí todo dia ele segue aquela rotina. Banho no leito, curativo, papelada, casa. Outro dia banho no leito, né? E a pessoa espera que quando acabar aqueles 24 meses, um milagre vai acontecer e ele vai ter a vida dele transformada. Mal sabe ele que ele vai sair da residência pior do que entrou. Porque é muito ruim você terminar a faculdade desempregado, perdido e tendo que panfletar na rede privada, né? Você imagina você terminar a residência desempregado, perdido e tendo que panfletar. É muito melhor depois da faculdade. Porque pelo menos você é só um graduado desempregado e perdido. A humilhação é menor. É melhor, é menos humilhante do que você ser um pós-graduado depois de uma residência desempregado e perdido. Mas tem muita gente que está vivendo isso. Por quê? Porque não se preocupa em construir, né? Então, a pós e a residência, se você não agarrar as oportunidades e correr atrás, no final das contas, você vai continuar sendo um profissional medíocre, né? A diferença é que provavelmente eu fiz a pós-graduação na mesma universidade que você. Eu também fiz pós lá. Era durante a residência, inclusive, na época da residência. E a grande diferença é que, enquanto uns se incomodam com esse nível de aula, né? Com esse nível de conteúdo, com esse nível de exigência, outros estão dando graças a Deus. Eu só estou ali para quê? Para ter o título. E ainda paga o coleguinha que está na mesma turma para fazer o seu artigo de conclusão. Para fazer o trabalho de conclusão. Sempre tem essa história, né? E vamos voltar um pouquinho, que eu sei que tem uma história aí da sua vida aí marcante, que você já me contou. Eu queria que você dividisse essa história com a nossa audiência também. O que será? Até eu tô curiosa. Você falou aí, eu tive muita dificuldade para entrar na faculdade, demorei para entrar na faculdade. Eu sei que você tem uma história aí de pré-vestibular, né? De ter sido desafiada. Conta mais aí pra gente aí dessa história aí que eu te desenterrei. Acho que nem ela lembrava, né? Nem ela lembrava, né? Que depois você voltou e falou, tá vendo? Ó, tô aqui. Tipo novela mexicana. Novela mexicana. Passei como? Então, eu fiz o ensino médio em escola pública. E aí, como todo final, né, de curso, sempre aparece alguém panfletando lá. No caso, a faculdade após. No ensino médio. É verdade. Sempre tem alguém panfletando no final do curso. E aí, chegou lá no meio da aula, que é para o povo não fugir. Tem um pré-vestibular aqui e tal. Ele é social, o preço é R$50. É aqui pertinho da escola. Aí eu falei, bora. Dá pra mim, cabe no meu bolso. Cheguei em casa, falei, ei, mãe, prézinho lá, R$50, tô precisando de ajuda para passar no Enem. Aí ela, R$50 não tem, não. Aí, beleza, fui lá, fiz a prova, achei que tava abafando, fui lá, fiz a prova da UERJ. Aí eu falei, agora vamos corrigir, né? Se é o gabarito, o coração batendo forte, e quando eu olhei lá, conceito é eliminado. Conceito é de eliminado. Aí eu falei assim, bom, né, não é só estudar a matéria da escola, tem um negócio aí na prova. Aí voltei desesperada, mãe, pelo amor de Deus. R$50. R$50. Aí ela, tá bom, a gente faz um esforço, vamos lá. Aí converti meu almoço a arroz, feijão e ovo e entrei lá no pré. Aí entrei no pré, só que no meu ensino médio era assim, não tem professor de matemática para vocês esse ano.
pô, beleza, vai passar todo mundo. E acabou. Não No tem meu era reposição. assim, o professor de português dava matemática. Ué, Eu juro. Era assim, não tem professor de matemática, não tem problema. O professor de português está com carga horária sobrando ali, ele dá matemática. Já aconteceu várias vezes isso, inclusive, no ensino médio. Professor de história não tinha, o de geografia dava história e geografia. Aí Se vira aí. é isso. é só ler esse capítulo aí, pessoal. Depois ele aplicava uma prova lá e a gente E ficava passava lá todo passando. mundo e tá tudo bem. Essa é a Era mais educação ou menos brasileira, isso. né, gente? Pois é, né? Aí, beleza. Entrei lá, chegava em biologia, maravilha, tô entendendo tudo. Chegava português, maravilha, tô entendendo tudo. Aí matemática já tinha aquela dificuldadezinha. Quando chegou geometria, Acabou. eu não entendia nada. Nada. Aí eu olhava assim, gente, não tô entendendo nada. Aí copiava a matéria e ficava esperando ele resolver. Eu não sabia nem sair Nem por do onde lugar. começar. Aí, um belo dia, ele percebeu que eu copiei a matéria do quadro e eu não estava resolvendo. Aí ele falou, por que você não está resolvendo? Aí eu, porque eu não sei. Ele, mas isso aqui é coisa de 5ª série. As crianças sabem resolver isso, você não sabe resolver, não. Eu falei, não. Aí ele, Geometria, aquele negócio de seno, cosseno. Geometria é uma parada que tu não vai Ó, usar pra nada na é. tua Uma vida e só pra pergunta- perturbar A pergunta de tua quem vida fez ali. o ensino médio numa escola pública. O que é geometria? Eu lembro, os caras iam com os compassos grandão você tinha de madeira e ia no quadro desenhando as bolinhas. só lembro que tinha um monte de É, a triângulo. circunferência, o um monte de triângulo, triangulinho. isósceles, escaleno. Aquele negócio assim, ó. É compasso, é que esse negócio aí chama. Não, é é, uma reguinha que é circunferência. assim, ó. Não. É um transferidor? Transferidor. Você usa isso pra quê? De onde você tirou isso? Transferidor. Não, mas tem esse negócio, é isso aí que eu tô falando. Eu usava para desenhar, não pra calcular. Ela Isso usava é com pra outra você finalidade. estudar as estrelas? Não, Aí você acho que é para aprende. fazer ângulo, os ângulos lá com transferidor. coisa que você não vai usar na um vida. negócio. Enfim, Mais um dos conhecimentos que a gente Ai. obtém ao longo da nossa formação que não servem para nada. pois é. Aí eu não sabia fazer e ele falou, o que você está fazendo aqui? Porque- Aprendendo sempre. Aí eu falei, não, tô esperando você resolver. Ele falou, não, você tem que resolver, isso é um absurdo, vai estudar em casa, você é preguiçosa. Eu falei, alô, prof, maluco. Aí eu falei assim, não, beleza, tu não quer dar aula? Tchau. Saí. Aí depois eu tava pensando assim em casa, eu falei, caraca, mano, R$50 e eu não vou assistir aula de geometria, isso é um absurdo. Eu falei, não, vou fazer valer meu dinheiro, eu vou lá, R$50, caramba! eu vou lá, E ele vai ter que me ensinar esse e negócio. ele vai ter. Nem que eu tenha que ficar lá só copiando, porque não existe só ele que entende geometria no mundo. Então eu vou lá, vou copiar e alguém vai me ajudar. Alguém. Aí, beleza. Fui lá, copiei. Aí ele olhou, nossa, voltou essa menina. Não, ele tinha um negócio lá, ele já tinha deixado, gente, copia aí. Aí eu entrei, copiei. Quando ele entrou na sala, ele me viu. Nesse dia ele já estava com ódio mortal de mim. Aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Aí ele, você? Você, coisinha? Coisinha. Ai, Menina. gente. Aí eu falei, não, ele não tá falando comigo, não. Ele perdeu a noção do perigo. Aí ele me chamando, você aí no canto. Ei, qual o nome dela, gente? Qual o nome dela? E eu tô assim, não tô acreditando. Ele sabe meu nome, ele sabe. Aí, quando ele viu que eu não ia olhar enquanto ele não falasse meu nome, ele, Jennifer. Eu, oi, querido. Aí ele, não, você não vai assistir minha aula não, porque você não resolve nada, você não quer aprender, você não faz as coisas. Eu falei, não, vou assistir sim, tô pagando R$50. Eu tô pagando. Aí ele, não, você não vai. Aí eu falei, não, eu vou sim. Aí ele, não, você não vai. Aí eu pronto. falei, então pronto. Vamos ver quem vai me tirar daqui. Vamos ver, eu quero ver. Encosta aqui no meu braço. Chama a polícia. Não tira daqui. Aí ele começou a fazer terror psicológico com os outros alunos. Não, porque enquanto ela estiver aqui, eu não vou dar aula. Sério? E vocês Que absurdo. estarão sendo prejudicados. Você quer passar em medicina? Então, essa aula aqui é primordial. Não sei. Aí começou a fazer assim, não, terror psicológico. Eu falei, não, cara, ele é muito babaca. Aí, Se fosse hoje, você ia sacar um celular, que na época Live. não devia ter, né? Ia abrir uma live e falar. Fala aí o que você acabou É. de me dizer. repete, Repete. querido.
Aí ele ficou lá, saiu da sala, falou, não vou dar aula. Aí foi lá na coordenação. Deu piti mesmo? Piti mesmo. Foi na coordenação, começou a gritar, não, que eu não vou dar aula com essa garota lá dentro, que eu não sei o quê. Aí o coordenador foi, que era o professor de história, me chamou e falou, o que tá acontecendo? Aí eu falei, nada, seu professor tá dando piti e não quer dar aula. Aí ele perguntou, o que ela tá fazendo? Ela tá conversando? Não. Ela tá atrapalhando essa aula? Não. Ela tá fazendo algum tipo de barulho? Não. Ela só existe. E o que ela tá fazendo? Ela tá parada, ela olhando pra minha cara. Que bom, né? Aí eu falei, pois é, ele me humilhou. Disse que eu não sabia fazer coisa que eu devia saber. Beleza. Mas eu tenho o direito de sentar ali e copiar, eu tô pagando. R$50? Botei eu tô pagando lá e falei essa frase 50 vezes esse dia. Não, tô pagando. Aí eu falei, e aí? Ele disse que não dá aula comigo lá dentro. E eu não vou sair. E eu não vou sair, a não ser que você me dê um desconto na mensalidade. Aí ele, não, desconto não dá. Eu falei, então resolve. Aí ele olhou assim. Por 40 eu saio. Aí ele olhou e falou assim, tá, e se eu te der uma aula particular, você fica aqui fora hoje? Eu falei, aula particular? Tá bom. Pra salvar Que a pátria. absurdo, cara. Aí, beleza, o bonitinho foi lá, voltou, deu a aula dele. E aí o coordenador falou, não, você escolhe qualquer professor, qualquer aula, que nos tempos de geometria você vai ter aula particular. Aí sim, ele falou minha língua, né? Porque eu podia buscar outra pessoa que sabia geometria por fora, até o próprio professor de matemática lá podia tirar dúvida de geometria com ele, e podia escolher alguma coisa. Então, como acho que era a UERJ tinha a prova específica, né? Se fazia a múltipla escolha e depois se fazia específica. Tinha uma específica. Aí eu escolhi um professor para poder focar na prova específica, já contando que eu ia sair do conceito E. Um dia eu tinha que sair do conceito E, não é possível. Aí escolhi minha aula, fiquei feliz e contente lá. Depois, terminei lá, passei. E aí veio uma colega me falar que não tinha passado. Eu falei, olha, seu professor favorito, ele está lá dizendo que você não merece passar em faculdade gente, que pública, pessoa que o louca. seu lugar é numa faculdade, uma unisquina, que você não tem capacidade de resolver o básico. Aí eu, como assim ele falou isso? O quê? Falou para a turma da noite. Falou, fulano tá de prova. Eu falei, não, mentira. Aí fui lá, comecei a perguntar, né, para os alunos da noite, que eu conhecia um monte. Eles falaram, não, realmente, ele tá doidão lá, falando de você, com ódio no coração. Gente, mas o que você fez com esse homem? Ele existiu. Eu não sabia resolver um negócio, só isso. Ele ficou com ódio. Enfim, e também que eu não levantei, né, quando ele mandou eu sair. Gente, mas olha o absurdo da coisa, né? Meu Deus. E eu estou imaginando aqui quantas histórias assim devem acontecer nas escolas brasileiras, né? Porque A educação básica é muito ruim, né? muito ruim e as pessoas chegam lá os para fazer o professores vestibular. se acham muito deuses, né? Sim, exatamente. E ele tinha feito, ele era formado em matemática e estava fazendo engenharia na UF. Aí ele falou, né, aquilo tudo para a turma, eu fiquei sabendo que o povo adora passar uma fofoca. Adora uma fofoca, correr. Aí tá, guardei lá no meu coração. Passou-se o tempo, né? Eu fiz 2 Enems e 3 provas da UERJ. Aí na primeira eu tirei E, na segunda eu tirei D. Melhorou. Foi isso mesmo. Não, Deixou fiz 4. de ser eliminado. Fiz 4. Na terceira eu tirei C, na quarta eu tirei B. Aí eu passei. Veio puxando o abecedário de Foi trás de para um. frente. Aí, Aí você passou na UERJ depois da 4ª tentativa isso, da UERJ. porque a prova da UERJ ela acontecia 2 vezes ao no ano. ano, né? Então foram 2 anos, aí no segundo ano eu consegui. E aí você tentou 4 vezes na UERJ e 2 vezes na UF, é isso? Isso, 2 vezes o Enem, porque O Enem entendi, a prova na da época. UF eu cheguei a fazer o último vestibular, mas eu não passei, porque eu descobri que a química não era só dar um nome. Não era só dar um nome às estruturas. O meu professor de química me enganou e eu não tinha livro. Então, como é que você vai pesquisar na internet um negócio que você não sabe que existe, né? Então,
Eu cheguei lá na prova de Química e ganhei um belo e bonito 0. E aí, nas outras, eu fiquei super de boa. Inclusive, sobrou vaga esse ano. Gente. Se eu tirasse 1/10, eu tinha passado no primeiro vestibular. Aí, E aí foram 2 tentativas no Enem e uma da UF, sozinha. e uma da UF sozinha. E na UERJ você tentou 4. Aí no final das contas você passou. Passei. Na UERJ e na UF, Isso. no Enem. Aí, escolhi a UF. Passei no segundo semestre, entrei feliz e contente. Na verdade, tem uma treta aí com a UERJ também, um cancelamento aí, né? Depois, se você quiser falar sobre essa história aí, mas ainda tem uma treta aí. Com a UERJ é um deixa cancelamento aí, né? Vai, aí passou e aí? Passei e aí fui conhecer, né, as iguarias da universidade. E aí lá no Gragoatá tem o restaurante universitário, o famoso bandejão, que a gente comia, acho que é 50 centavos, 70. Um valor assim, bem Um prato acessível. de Simbólico, né? Um prato de comida, um suco colorido. Colorida. O sabor é sempre o mesmo, ele só Era com muda a tinta, cor. né? Era água com uma gotinha de tinta. E a sobremesa, às vezes, era confiável, que vinha no pacotinho assim, uma paçoquita. Aham. E às vezes era um brigadeiro suspeito, essas coisas. Essas coisas universitárias. Aí eu tava passando lá, muito bem, quando de repente eu avisto quem? O O digníssimo. bendito. O bendito apareceu lá, eu falei, não, ele No refeitório vai da me UF. ver. Aí ele passando assim com a cara de perdido, eu cheguei lá, brotei na frente dele e falei, oi, fulano. Passei na UF, bom te ver. E saí. Ele ficou tão branco que parecia um fantasma. Ai, olha, eu fui para casa de alma lavada. E foi maravilhoso, porque ele fez uma cara de susto. E por mais que ele tenha... Eu não sei porque ele pegou tanto ódio de mim, na real. Muitas porque... pessoas teriam desistido aí, né? Na primeira dificuldade, não é pra mim, eu não vou conseguir, ele tem razão, eu sou burra, eu sou limitada, não vai dar, vou desistir. Eu deveria saber. Não sabia. Mas isso não me botava num lugar... você nunca vai saber isso. Não, se eu estudar, eu vou aprender. Você não vai assistir minha aula porque você não sabe. Gente, o que é isso? Que loucura é essa? Sendo que você tá ali justamente Pra para aprender. né? A lógica das pessoas, né? Que Então loucura. foram os perrengues para entrar na faculdade, né? Meu primeiro hater. Esse aí de carteirinha deve te odiar até hoje. Até hoje, Até né? hoje. Até hoje ele falar, essa menina se formou, Sem saber geometria. sem saber usar o transferidor. Bloqueada no Orkut até hoje. Alô, qual é o nome dele? Não vou dizer. Não. Alô, você, professor de geometria da Jennifer. Que agora deve ser engenheiro. Eu não sei o que é um transferidor. E olha onde eu cheguei. É muito complicado esse nosso sistema educacional, né? Às vezes eles nos obrigam a aprender coisas que a gente realmente não vai usar para absolutamente nada na vida, enquanto outras habilidades, outros conhecimentos Poderiam que estar você sendo vai desenvolvidos, precisar e que vão fazer a diferença na tua vida, você não tem. Pois é. Aí Mesma coisa na faculdade. na Você aula aprende- de artes, como é que era? Chegava lá, gente, desenho livre. Desenho Desenho livre eu faço em livre. casa. Pois é, desenho livre eu faço em casa. E era uma coisa que eu queria aprimorar. E tinha lá uma pessoa que era formada em artes visuais, podia me ensinar uma técnica, mesmo que ela não soubesse fazer, né, alguma coisa mais elaborada, ela sabia as Te técnicas. apresentar, pelo menos. Né? A gente Exi- tem essa, olha, existe. essa. Mas não. Jennifer é uma artista, né, gente? Ela me deu um quadro uma vez, quando a gente se conheceu. Tá lá na minha sala. Esse quadro é famoso. Todo mundo que entra lá pergunta, de um coração desenhado à mão, a lápis, aberto. né? Grafite. Grafite. E real. Lindíssimo. Real. Um coração aberto, tipo... o Néter fica... Chora. Quem é Néter? A diferença é que o Néter é colorido, dela é em grafite, é artístico, é lindo. E essa habilidade, esse dom de desenhar, você desenvolveu quando? Foi muito antes, né, de ser enfermeira, de começar a faculdade, você já era ilustradora, já era desenhista, né? Já tinha um talento, já nasceu com isso? Ou foi algo que você foi desenvolvendo ao longo da vida?
Assim, nascer eu acho muito complicado. Eu acho que, assim, cada um nasce com uma inclinação a conseguir executar alguma coisa muito bem. Ou algumas habilidades que favorecem a execução de determinadas tarefas. Isso. Né? Então, eu me lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, eu gostava muito de desenhar. E era uma coisa absurda. Porque você pegava todos os meus livros da escola, todos eles, todos os espaços brancos, Tinha um desenho. tinha um desenho. Todos, todos, todos. E aí eu chegava em casa, pegava a resma de folha da minha mãe e desenhava lá. Desenhava. Viu, Desenhava. gente? Porque ela não aprendeu geometria, ela ficava desenhando. Não, mas Mas aí não tá bom. tinha aula de Desenvolveu outra geometria, né? habilidade. Desenvolver uma habilidade até mais útil do que a geometria, né? Hoje você ganha muito mais dinheiro Pois é, o desenho eu vendo. A desenhando geometria. do que usando o tal do transferidor, né? Pois é. Aí eu comecei a desenhar muito, né, com 7 anos. Então, minha mãe chegava para imprimir alguma coisa, não tinha folha. Por quê? Tava A garota desenhou nas 100 folhas. Ela começou a me dar pacote de 500 folhas. E eu usava as 500 folhas. Minha filha, 500 folhas já é brincadeira. Não é Falei, não, é que eu não possível. gosto de apagar marca, folha. Sua mãe ia falar A assim, consciência da natureza. Não, mas que ela é Foram muitas tinha. folhas, então, ao longo dos anos. Foram muitas. E aí, quando eu cheguei na 5ª série, que aí chegou uma professora que realmente fazia educação artística. Então, ela ensinava a técnica. Eu comecei a aprender várias técnicas, saber que existia o lápis de grafite, que eu conheci na 5ª série. E aí, no início... Perspectiva, aí, profundidade, né? no início, eu gostava muito de experimentar, né? Era como um laboratório para mim. Eu chegava lá numa papelaria e falava, isso aqui é o quê? Ah, isso é um esfuminho. Pô, dá um. Mas pra que serve? Ficava entrevistando, né? A pessoa que estava me vendendo também nem sabe, mas eu ficava entrevistando ela. Aí comprava e chegava em casa e testava. Aí eu, e se eu passar miolo de pão? Aí o miolo de pão deixava o desenho oleoso. Não é muito legal. Aí descobri que tinha um esfuminho. Ah, mas se eu passar algodão? Se eu passar um pincel? Aí fui ampliando, né? Então, minha caixa lá de desenho tinha de tudo. Tinha pão, tinha algodão, tinha pincel, tinha esfuminho, tinha papel higiênico, tinha flanela, tinha um monte de coisa. Até que eu fui aperfeiçoando e fiquei só no grafite. Aí não sabia desenhar a pessoa. Então, tentar desenhar as pessoas, eu sei um olho torto. E aí eu falei, não. Como sempre, né? Isso não Tem que pode... aprender. Não, porque meu pai me ensinou uma coisa, né? Se tem alguma coisa que alguém consegue fazer... Você tem que conseguir. Eu tenho que conseguir fazer, eu tenho um cérebro igualzinho, não é possível. Aí, falei, não, vou tentar. Aí comecei a fazer. Aí as pessoas começaram a ficar mais simétricas, né? E aí começou a realmente parecer com as pessoas. Porque antes eu falei, aqui é um desenho realista, a pessoa é caricatura. Não é caricatura. É realista. É realista, é para parecer com a foto. Tem alguma coisinha diferente. Aí... comecei a fazer, ficou bonito, e aí as pessoas começaram a comprar. Eu falei, agora sim. Tá falando minha língua. Comecei a ver o dinheiro. Comecei desde a ver cedo. o dinheiro, aí eu vendia de tudo. Aí a veio de empreendedora já. Eu comecei a desenhar, pegar uns bloquinhos da folha da minha mãe, desenhava na capa, chegava na escola, vendia por R$5, super faturado, mas as pessoas compravam porque tinha um desenho lá. E ainda assinava aqui, ó, peça única. E vendia de tudo na escola. Vendia pulseiras de miçanga, colar de miçanga, desenho, chaveirinho. Empreendedora desde cedo, biscuit, vendia de tudo. Tudo que dava para fazer com a mão, eu vendia. E aí minha mãe me dava R$10 de mesada e eu chegava em casa com 50. Tá roubando, minha filha? Minha filha tá roubando. Eu falei, não, Tô trabalhando. tô trabalhando. Podia estar roubando, mas tô trabalhando. Ninguém acredita quando eu falo assim, gente, eu nunca trabalhei, mas eu sempre tive dinheiro. Meu primeiro emprego foi de enfermeira, mas eu sempre tive dinheiro. Como? Sempre fazendo trabalho. Empreendendo desde a 5ª série. Eu É. acho que tinha uns 10 ou 11 anos, alguma coisa assim. Agora mudou tudo, eu já não sei mais 10 anos, o que é 5ª série, o que Sim. é primeiro ano. Eu porque também, mudou. dos meus filhos, eu não sei qual é a Tá equivalência. tudo bagunçado. E aí, por que você não pensou em fazer faculdade de artes? Eu acho que eu já te perguntei isso e provavelmente muita gente te pergunta, né? Por que você não quis evoluir para a sua formação nesse lado mais artístico se era uma coisa que você já tinha antes mesmo domínio maior. da graduação, né? Então, aí, quando eu estava já no ensino médio,
já estava legal, né? Vendendo bastante. E eu comecei a entender o quanto o ser humano é chato na hora que ele encomenda um desenho, principalmente se tiver a cara dele. E as pessoas ficavam, há quanto tempo vai demorar? Eu falei, olha, um desenho desse demora, em média, assim, umas 48 horas eu desenhando. 48 horas de desenho que não mas... representam 48 horas 2 dias, né? É, mas eu não vou ficar 2 dias, eu Só tenho outra fazendo coisa isso, para né? fazer. Então, se eu fizer 4 horas por dia, vai demorar mais de 10 dias, mas ninguém fica também 4 horas desenhando o tempo todo. E tem um dia da inspiração, né? Tem um dia que você acorda, não faz uma linha reta. Não dá, não vai. E aí uma não coisa do toca na artista folha mesmo, e volta. E aí as pessoas ficavam apressando. Ah, não, eu quero esse desenho para dia tal, 7 dias. Não tem como. Ué, mas você não disse que demora 48 horas? São 7 dias. Não tem como. Não tem como, não tem como. E aí eu falei, gente, trabalhar com... Não vou aguentar isso. Não vou aguentar, é muita perturbação. E o povo tem um esperado. E eles... Aí foi fazer enfermagem para não ter perturbação. Eu acho que eu errei um pouquinho. Na minha bolsinha do plantão tem a dipirona, né? É a dipirona todo plantão. É muita dor de cabeça. E Jennifer é ilustradora científica mesmo, né? Você tem, inclusive, livros ilustrados, livros científicos que foram ilustrados por você, né? Capas de livros, produtos mais técnicos, né? Hoje você faz isso não só como um hobby, mas também como uma das suas atividades de trabalho, né? Isso. Eu fui convidada, né, por uma editora para fazer uma capa de livro. Eles perguntaram, você faz capa de livro? Aí na minha cabeça, não. A resposta foi, pagando bem, que mal tem. O outro lado, assim, o anjinho falou, mas eles vão pagar. Aí o diabinho, mas você não sabe fazer. Aí o anjinho, mas você aprende. Lembra do que seu pai falou? Tudo que alguém faz, você também pode fazer. Pois é. Ele, mas você aprende, pesquisa no Google. Não é possível. Eles querem um desenho. Eu falei, beleza. Aí eu falei, não sei fazer. Assim, você faz? Eu faço. Já fez alguma? Já fez alguma? Eu, tipo assim, lembrando dos e-books que eu fiz, aí eu fiz, claro. A editora me assistindo agora. Desculpa, gente, mas ficou lindo. Ainda bem que vocês acreditaram, né? Já fechamos outros negócios depois. Ficou maravilhoso. Viraram clientes, então continuem. Aí eles falaram, olha, a gente está precisando de ajuda porque é um livro de... Pô, podia ter trazido o livro, né? De feridas e tecnologia. E é um livro famoso, né? Bem conhecido, né? E aí, essa aqui é a capa que a gente tem. Eu não sei se foi o autor que mandou, ou se eles pediram para algum designer fazer. Eu sei que eu bati o olho e falei, essa pessoa não é da área. Porque é um livro de tecnologia na área de feridas, então tem, tipo... um mundo de coisas para colocar e a capa tinha um band-aid gigante. Mentira! Aí, só que tinha uma mão, assim, né, toda holográfica. Eu falei, realmente, assim, não tá ornando, né? As cores era azul com vermelho, era uma coisa meio aleatória, assim. Você vê que alguém chegou, que não desenha. Não, a pessoa que não desenha chegou no banco de imagens, fez uma montagem, e aí ofereceu e eles falaram, isso é o melhor que a gente tem. Colou. Não, mas o designer, não necessariamente ele desenha. Desenha, sim. Aí por isso que eu coloco que eu sou designer. Designer gráfico é uma coisa, ilustradora é outra coisa. Exatamente, porque nem todo designer desenha. Aí eu falei, não, tá bom. Me dá 7 dias que eu vou ver se eu tenho uma ideia. Esse aí você conseguiu fazer em 7 dias. Não, mas aí é mais fácil que o pincel. O rosto é mais difícil. O pincel do iPad também é mais fácil de... Porque, assim, antes eu queria fazer um desenho e aí tem um fundo preto. Para fazer um fundo preto era 3 dias úteis, porque pega o grafite em pó, bota no papel, vai fazendo assim até preencher. Aí, digamos, o desenho é mais ou menos desse tamanho. Até você preencher aquilo tudo e sem manchar a parte que está em branco ainda. Agora, lá não, eu quero fazer um fundo preto. Toca com a caneta, ele pinta tudo pintou. de preto. Né? Do tamanho que for, tá pintado. 1 segundo. E aí, isso adianta bastante, então consigo produzir muito mais rápido. Esse é o motivo de que eu desenho mais agora no iPad do que na folha. Porque na folha, o meu tempo ficou mais caro. Sim. E aí as pessoas não querem pagar. Não quer pagar, então não vai ter peça única. Peça única despende muito do meu tempo, mas assim, só você vai ter. Mesmo se você... Foi mal, tá, gente? O meu coração é peça única. Se você xerocar, tirar uma foto, não vai sair igual. Não é igual. Sim.
É verdade. Agora, já a arte digital, não. E aí a parte do... Porque tem um programa, né, Illustrator, se eu não me engano, que você Isso. desenha no tablet e ele monta a animação, né? Você consegue, inclusive, montar e tal. Essa parte de designer gráfico veio depois? Foi uma necessidade que veio depois? Ou algo que começou a te interessar? A coisa das cores, que eu vejo que você se preocupa muito, né? Da harmonia, da fonte... da estética da imagem, que não é só você desenhar. Além de desenhista, você também tem uma capacidade de olhar aqui e saber que essa logo foi construída assim, assim, assado, que a paleta de cores ela é assim por causa disso, disso, disso. Então, você tem esse conhecimento de designer gráfico também, que foi para complementar essa questão da ilustração ou veio por uma outra necessidade? Eu queria fazer... Eu falei, gente, tudo que eu faço na área de artes é amador. Então, eu queria profissionalizar alguma coisa. E aí, eu falei, não, vou fazer uma faculdade de design, que lá também tem cadeira de ilustração, né? Ilustração no computador, ilustração em outros dispositivos. E aí, eu posso contemplar tudo que eu estou querendo agora, que é mais uma parte mais digital, que eu estava sentindo falta. Assim, eu tinha muito conhecimento de percepção, né? O que eu ficava analisando. Isso eu usava até para roubar a técnica dos outros artistas, né? Eu via. Olhava e fazia engenharia Falava reversa. assim, como é que ele está fazendo? Aí ficava olhando. Falei, eu acho que ele fez assim. Ela testava, conseguia. Então, muita coisa eu aprendi assim. Altas habilidades de empreendedorismo aí que você foi aprendendo no dia a dia, né? Aí a capa. Fiz o desenho, ficou lindo. Maravilhoso, eles aceitaram sem nenhuma alteração. Foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. Sem nenhuma correção. Sem alteração. Falei, gente, ninguém nunca me pediu uma coisa, eu fiz e falou assim, tá perfeito. Mas não quer que mude nada, botar o texto... Não, sem alteração, aprovado sem alteração. Também depois disso, nunca mais eu ouvi, foi único. Foi uma iluminação que desceu lá na hora de fazer essa capa. Aí falou, tá bom, agora é só você colocar... Aí, na estrutura de capa, você tem o programa, né? Que programa? Não. Não, mas você bota a sangria. O que é sangria? O que é sangria? Sangria à borda, não é? Aí o diabinho assim, eu te falei que você não sabia fazer. Aí o anjinho, vai pesquisar na internet que lá tem. Aí fui lá, pesquisei, aí depois... Eu acho que eu enviei umas 5 versões até eles conseguirem fazer a versão de impressão lá e deu certo, ficou tudo certinho e Nasceu. aceitou. Aí eu falei, agora eu já sei. Na próxima que eles pedirem, Já eu posso já sei cobrar mais fazer. caro. E cobrei mais caro, porque eu não imaginava o trabalho. Mas ficou bem legal. Gostei muito desse trabalho. E aí você faz essa parte de ilustração científica já há quanto tempo? Mais ou menos. Ilustração desde os 7 anos, né? Mas a parte de ilustração técnica, de desenhos de enfermagem, né? Desenhos de cursos. Uns 2 anos que eu vi que a minha habilidade estava bem abandonada, né? Aí você resgatou e juntou com o seu conhecimento técnico de formação, né? Sim. Porque desenhista tem um monte por aí, né? Sim. Agora, desenhista, design gráfico, enfermeira... Exatamente. E aí um nicho começou a aparecer uma galera... É o micronicho, né? É o tal do micronicho. Né? Começou a aparecer uma galera que, tipo assim, a gente tem uma... Por exemplo, chegou uma professora que tinha um projeto de... Eu não posso detalhar o projeto porque está entrando em patente. De um dispositivo para usar no hospital. Só que aí, quando eles pegaram uma pessoa que não era da área... Para ilustrar, a pessoa fez... E aí o Instituto de Propriedade Intelectual, ele falou, ó, não dá, tá muito ruim. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. E aí eles explicaram, só que aí como é que o enfermeiro explica uma coisa altamente técnica para uma outra pessoa? Para uma pessoa totalmente leiga no assunto. E aí... Desenha uma ferida aí, estágio 3, com tecido de granulação na borda, no centro, não sei o quê. A pessoa não sabe o que é. Exatamente isso. Aí começou a chegar essa galera para mim. Tipo, eu tenho um livro para publicar e eu preciso de, sei lá, colocar uma ilustração onde mostra o atrito do paciente em diversas posições. E aí eu tinha pedido para alguém ilustrar, a pessoa falou que... Eu comecei a falar e a pessoa falou que não sei o que é isso.
Aí precisava de muito tempo para estudar aquilo para poder desenvolver. Eu falei, fala comigo que eu resolvo. Encontrei o nicho. Aí comecei a fazer e o pessoal começou a me procurar. E aí a melhor propaganda é um passando para o outro. E aí vai um passando para o outro e tal. E aí sempre aparece alguém para fazer uma ilustração técnica. E aí fica bem mais bonito, né? Fica tudo uniforme, com o mesmo traço, que às vezes você vai pegando uma ilustração de um, de outro, de outro, de outro. E aí, quando você vai olhar o layout geral... E aí você já micronichou essa sua habilidade para esse público. Aí você não faz mais outras coisas, só científico. Só ilustração científica. E você também tem uma característica que é um traço marcante seu, que você faz uma ilustração de peles negras, normalmente, né? Isso. Tem uma que você fez de uma pessoa com vitiligo, não foi? Foi, uma de um acesso. Um acesso de uma pessoa com vitiligo. Então, você também ainda tem uma outra característica dentro desse subnicho, porque você não vê habitualmente nos livros uma ilustração. Pensa aí numa ilustração científica de braço, de perna, de corpo, de ferida, de alguém com pele negra. Eu não me lembro, não consigo me lembrar. E você tem esse traço característico. Você gosta de fazer ilustração de pessoas com uma pele negra, uma pele morena, né? Teve essa questão do vitiligo também, que é uma coisa muito legal, porque é inclusivo, né? É uma coisa que faz com que as pessoas se reconheçam ali também, nas suas ilustrações. As ilustrações dos livros de anatomia, elas são muito antigas e a maioria delas foi feita por pessoas, né, da Europa e tal. Então, eles só sabiam fazer o branco, eles só viam o branco. E isso me incomodava muito na faculdade, que eu olhava assim, eu falei, gente, mas só tem representação de gente branca, não tem um marronzinho. Nem para dizer assim, esse aqui não é preto, mas ele é marrom. Acabou virando um traço. É um traço seu que eu acho que você tem que, inclusive, explorar mais, até na sua comunicação, que é um traço interessante. E aí eu entrei para representar, né? Porque a gente olha a ciência e não se sente representado. Representatividade, exatamente. Muito legal. Aí tem um outro lado em paralelo aí também, né? Quando nasceu Conselho de Enfermeira? Vou falar uma coisa que vai te gerar um ódio no coração. Quando nasceu a blogueirinha, que é deixar a gente pau da vida, é chamar de blogueirinho, né? Você quer me deixar puto, é me chamar de blogueirinho. Eu já fiz de tudo nessa vida. Mas a pessoa diz que você é o quê? Blogueiro, né? Quando nasceu Jennifer Blogueira, que era caracteristicamente conhecida como Conselho de Enfermeira, né? Foi eu que tanto perturbei, você tem que dar a cara, você tem que mostrar Jennifer, né? Agora Jennifer Honorato. Primeiro ela começou a mostrar a cara, porque no Conselho de Enfermeira lá no início ela não mostrava a cara, de tanto eu perturbar ela porque ela, gente, essa pessoa aqui, vou falar aqui publicamente, não pode adoçar. Se eu estou nas redes sociais pro bem ou pro mal... Ganhei mais 50 mil haters. A culpa é dessa pessoa. Porque ela foi a pessoa que mais me ajudou quando eu comecei no Instagram. Ela já tinha um perfil grande, a gente começou a trocar uma ideia e tal. Foi quando a gente começou a ter um contato. E ela me ajudou muito, me deu muitas dicas, me ensinou muita coisa, desde o básico, do tipo abrir conta, mexer na configuração, até coisas do tipo caiu para todo mundo a visualização, se você fizer isso cai, se você fizer isso aumenta, me ensinou o tal do algoritmo que muda toda hora, enfim. Eu era um completo analfabeto, eu até resisti muito a ir para o Instagram, eu já tinha Facebook, já postava no Facebook, coisas só técnicas, né? O meu Facebook era só técnico, conteúdo, dica de prova, dica do dia, todo dia, dica do dia e tal. Quando eu fui para o Instagram, eu comecei a construir uma audiência no Instagram baseada em outros aspectos, não só o aspecto técnico, e a Jennifer é a culpada disso tudo. Então, para o bem ou para o mal da nação, a culpa é dela. Ela me ajudou muito. Nessa época, ela já tinha um perfil bem
bem agitado no Instagram, né? Aí depois eu comecei a perturbar ela. E aí, quando é que você vai começar a mostrar a cara? Mostra a cara, grava vídeo, não sei o quê, grava vídeo, mostra a cara. De tanto eu azucrinar ela gravou. Deu certo. Ela gravou o primeiro, ficou horrível. Como todo primeiro vídeo. O meu primeiro vídeo é horrível também. O que acontece? Com o tempo a gente vai desenvolvendo a habilidade, vai treinando, é o dia a dia, e aí a gente vai tomando aquela intimidade com a câmera. Hoje em dia a gente cata a câmera, grava e tal. Esse foi o início, né? Depois eu comecei a perturbar ela. Você não é conselho de enfermeira. Você é a Jennifer. Começa a mostrar a Jennifer, até que ela mudou o nome, conselho de enfermeira. Ela tinha um apego. Eu disse para ela, conselho de enfermeira, vamos pensar que é Corém, que é o conselho de enfermagem e tal. De tanto eu azucrinar ela, ela botou o nome dela, hoje o perfil dela é Jennifer, Jennifer Honorato, né? Isso. Deixou de ser conselho de enfermeira, mas quando começou, conta pra gente lá no início, de onde veio a ideia de criar o perfil conselho de enfermeira, como é que foi o crescimento desse perfil, né? Que foi um crescimento muito rápido, né? Rápido para quem está de fora, porque quem está dentro sabe que é um trabalho insano, dia e noite, né? Tem gente que não valoriza isso como um trabalho, não tem a menor ideia do trabalho, da quantidade de tempo, de investimento, inclusive financeiro, que você tem para gerar esse conteúdo, para alimentar esse conteúdo, né? E, às vezes, quem trabalha com isso como influenciador digital, às vezes as pessoas não valorizam que aquilo é um trabalho, não é só simplesmente divulga aí para mim meu curso, não é simplesmente divulga para mim meu curso, isso é um trabalho como qualquer outro. Ninguém chega para você e fala, constrói esse prédio aqui para mim, por favor. Pois é. Aí chega para você, manda para você, né? Provavelmente, que para mim mandam toda hora, divulga para mim meu curso. Todo santo dia. Como é que foi lá no início, quando foi? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória aí de influenciadora digital, vulgo blogueirinha. Então, só um pequeno adendo. Quando você falou do conselho, realmente as pessoas... Quando ele falou isso, eu falei, mentira. Só que ninguém tinha falado isso pra mim. Foi só o Gustavo falar. Verdade sem açúcar. Que começou a chegar um pessoal, por que vocês não fazem nada pela gente? Aí eu falei, vocês quem? Vocês do conselho? Eu falei, não, esse perfil é do conselho. Eu falei, Gustavo, essa boca, meu Deus. Ninguém tava falando nada, eu tava feliz com o nome. Até que o povo começou a me tacar pedra achando que eu era do conselho. Eu falei, gente, eu não sou do conselho, não. Aí, voltando, de onde saiu o nome? Porque eu não me pergunto, mas é um nome bem comum, né? Conselho de enfermeira. Quando eu estava terminando a faculdade, tem o estágio supervisionado. E aí eu tava... Foi ainda na faculdade que você abriu o perfil? Não, tive a ideia. Ah, teve a ideia. Porque eu falava, eu vou lá, acadêmica, vou abrir o perfil e o pessoal vai perguntar, quem é você? Quem é você na fila do pão? Você tá falando com que autoridade? Aí eu tinha maior vergonha. Eu falei, não, vou abrir o perfil depois que eu me formar. Então, Olha como a gente é bloqueado. Hoje tem acadêmico de enfermagem que já tá fazendo que já dinheiro, fez 7 dígitos com rede social. Estudante do técnico também. Conheço. Todo mundo tá já, faturando alto. E o pessoal aí choramingando que não consegue emprego. A internet, tá aí, ó. Quem não tá on, tá off. Pois é. Isso gerou repercussões lá no comentário do vídeo. Aí, beleza. Eu cheguei lá, estava atendendo consulta de enfermagem. E eu falava assim para a paciente, analisava tudinho, aí fazia minha prescrição de enfermagem, escrevia lá, prescrição de enfermagem. E enumerava lá os cuidados. Falava aqui, ó, senhora, faz. Aí, beleza. Ia lá fazer, depois ela voltava, acho que uns 15 dias depois, aí eu estava lá para receber. E aí, fez a prescrição? Ela, eu tomei os remédios. Falei, não, senhora, a prescrição que eu dei, né, que era, sei lá, caminhar de manhã, entendeu? Evitar sal. Não, eu olhei escrito prescrição, vi que não tinha remédio, joguei fora. Eu falei, que muito legal. Obrigada pela consideração com o meu trabalho. Aí eu fiquei em casa assim, eu falei, gente, mas é uma recomendação profissional. O povo ouve conselho de madrinha, conselho de tia. Conselho de enfermeira. E se eu desse um conselho? Será que se eu falar que é um conselho, a pessoa vai aderir? Aí eu fiquei com isso doidinha para chegar no estágio, né? Aí cheguei lá e falei, olha, aqui fiz uma lista, não escrevi prescrição, fiz uma lista aqui do que a senhora vai fazer em casa. Conselho de enfermeira, hein? Para a senhora que legal, melhorar. Essa história eu não sabia que começou assim. Aí
Tá bom, minha filha, vou lá. Mas não esquecem, porque esse conselho aqui tem gente que paga pra ter. Eu tô te dando. Aí a paciente ia pra já casa. Já ancorou o valor aí, já né? Ia toda feliz, A Jennifer empreendedora já surgiu aí de novo, né? Aí, beleza. Aí depois eu voltava. E aí, fez? Minha filha, fiz. Olha, deu uma diferença. Tá com o papelzinho aí? Tô. E ela tirou o papel da bolsa. Falei, mentira. Deu certo. Funcionou. Deu certo. E aí eu comecei a fazer isso com todos os pacientes. E era quase que uma brincadeira. Eu chegava, conselho de enfermeira, hein? E aí os pacientes, tá bom, minha filha, eu vou fazer. E eles começaram a fazer porque eu mudei o jeito de me comunicar. Sim. Que legal, cara. Eu achei que era conselho de enfermeiro para os profissionais, eram dicas para os profissionais. Não, e o perfil, ele começou justamente para leigos. Então eram dicas para leigos, só que as pessoas, os estudantes, eles gostaram tanto que eles começaram a me seguir. Aí quando eu vi, não tinha nenhum leigo lá, só tinha estudante. E eu ainda botava assim no final, né, da postagem, em caso de dúvida, consulte o seu enfermeiro, porque eu achava um absurdo passar na televisão em caso de... Consulte o médico, consulte o seu farmacêutico. Médico. Era aquele negócio, meu médico, seu médico, consulte o médico. Aí eu falei, não, caso de dúvida, consulte o seu enfermeiro. O enfermeiro pode te dar uma consulta. Né? Não pode fazer o que é de outra profissão, mas a consulta de enfermagem é da enfermagem. Então, o seu enfermeiro tem que ser consultado. Você pode ter um enfermeiro de referência. E aí eu comecei a fazer nessa linha. Eu falei assim, olha, eu não vou botar minha cara aqui. Adorei que o conselho de enfermeira escondia meu nome. Não tinha nome, não tinha foto, não tinha nada. Ninguém sabia quem era? Ninguém sabia quem era. Até o Gustavo aparecer na tua vida, né? Eu só vou botar minha foto... Isso foi bem antes de conhecer você. Eu só vou botar minha foto quando tiver 10 mil seguidores. Porque 10 mil era o auge, né? E você achou que não ia bater, né? Você só falou isso porque você achou que não ia bater, né? Exatamente, achei que não ia bater. Aí, beleza. Eu falei, quando chegar em 10 mil, 2 meses bateu. 2 meses você bateu 10 mil? Gente, chegou em 10 mil. Aí eu falei, agora? Promessa interna, né? Tem que cumprir. Eu tenho que ser honesta comigo mesma. Aí fui, coloquei minha foto, botei meu nome lá. Quando eu bati exatamente 10 mil seguidores. Aí foi quando você colocou seu nome embaixo, né? Embaixo. Botei o nome embaixo e botei a foto. Aí as pessoas começaram a... tem uma pessoa, só eu. Eu keep desde... E aí você começou a direcionar a sua comunicação para profissionais de enfermagem, né? Isso. E aí o perfil foi crescendo, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu acho que quando eu te conheci, você devia ter uns 40 mil seguidores, 40 e poucos mil seguidores. Hoje você já tem mais de 100, né? 108. 108 mil pessoas. Sabe uma conta que eu faço? Eu adoro fazer essa conta. Do Maracanã. Do Maracanã. Adoro fazer essa conta do Maracanã. Eu penso, a final da Copa do Mundo do Maracanã tinha 52 mil pessoas. Então, quando você olha lá o número de pessoas que te assistiram no mês, eu sempre divido pelo número de Maracanãs. Maluquice. E aí eu falo, caraca, tantos Maracanãs lotados me assistiram esse mês. Aí você tem uma ideia de quantas vidas você impacta. Porque o número que aparece ali, eu não sou muito apegado de ficar acompanhando. Hoje eu estou com 51, 52. Eu nem sei se é 51, 52, 50. É mais de 50. Eu sei que é mais de 50. 50 e poucos mil seguidores. Eu nem sei quantos são. Mas esse número de pessoas que eu impacto toda semana é um número que me chama a atenção. Porque ele é muito maior do que o número de seguidores que você tem, né? Porque não necessariamente as pessoas que te acompanham ou que recebem o seu conteúdo ou que interagem com o seu conteúdo são seguidores, mas eu divido pelo número de Maracanãs. E aí, cara, tem vezes que, assim, 10 Maracanãs lotados de final de Copa do Mundo. Eu fico imaginando, assim, 10 Maracanãs, um do lado do outro, assim. É sensacional. Lotados. Você imagina um show no Maracanã entupido de gente. Isso é o auge, né? É o auge. Não, são 10 Maracanãs lotados. Tem noção do que é isso? A gente acaba impactando muita gente, né? O digital trouxe essa possibilidade de qualquer pessoa normal impactar a vida de milhares e milhares de outras pessoas, né? Tanto por bem quanto por mal, né? Inclusive, o pessoal fala,
Nossa, mas eu queria abrir um Instagram, mas eu não sou que nem você, descolada. Você sabe que eu tinha um amigo na faculdade, ele faltava e eu almoçava sozinha. Onde você tá vendo alguém descolado? Era a pessoa menos popular que tinha na minha turma, era eu. A pessoa mais quieta que ficava lá na biblioteca estudando, era eu. A única que tem mais de 100 mil seguidores. Sou eu, tá? Desculpa. A única que é enfermeira, professora, influenciadora digital, designer, desenhista, empreendedora. E aí, quando que você enxergou... Aquela que o professor de geometria falou que não ia chegar em lugar nenhum. O jogo virou. E quando que você enxergou essa necessidade, né, de trazer um produto para o seu público, né? Porque hoje você tem um produto que você está entregando para esse público aí. Uhum. Onde veio aí o empreendedorismo? Já veio lá né, da quinta as série. habilidades de empreendedorismo já vêm desde muito cedo, né? Sim. Mas quando você enxergou essa necessidade que o seu público tinha de ter um produto seu, com a sua cara, um curso seu, onde você poderia fazer do seu jeito, da forma como você ensina, com as suas ilustrações, com a sua didática, com o seu conhecimento, com o seu conteúdo. Cara, eu ficava lá no Instagram só me doando, né? O dia inteiro lá. E aí as pessoas começavam, me explica, e falava assim, um tema que não dava para você explicar numa mensagem. Falei, olha, isso dá uma aula, não tem como te explicar isso assim. Aí, pior quando manda assim, eu tenho um professor que me pediu um trabalho sobre drogas vasoativas. Você pode fazer comigo? Já recebi esse tipo de proposta. Não, essa aí eu nunca recebi, não. Já recebi... Gente, a Jennifer tá precisando de uma proposta. Não. Alô, você é acadêmico de enfermagem que tem um trabalho ela difícil, pede ajuda pra Jennifer, que ela quer te ajudar. Tô cobrando consultoria individual. E eu não vou fazer sua tarefa, eu vou te orientar. Te orientar. E vai custar muito caro. Vai custar muito caro. Aí, as pessoas começaram a pedir. Aí eu falei, olha, eu posso fazer uma apostila para ver se te ajuda em alguma coisa. E aí fiz uma apostila de cálculo de medicamentos, como se eu estivesse falando assim com a pessoa, mostrando passo a passo lá, bonitinho. E aí não tinha nada que eu tenho hoje. Não tinha iPad, a única coisa que eu tinha era o Word. Fez no Word mesmo? No Word, com as fotos, fui fazendo montagem lá. Não tinha Photoshop, não tinha nada disso. Nada. Aí fiz no Word, fiz a apostila bonitinha lá. Eu falei, agora como é que eu vou vender? Né? Na época não tinha Pix ainda. E a pessoa não ia fazer um TED de, sei lá, R$10. Ia ficar mais caro o TED do que a apostila. Aí eu ouvi falar da Hotmart, eu falei, será que isso aí é confiável? Porque era muito no comecinho ainda. Isso lá no começo, né, da Hotmart. Aí eu falei, eu não sei se é confiável, não sei se não é. Então, eu falei assim, bom, vou fazer um produto barato, que as pessoas vão comprar, e a primeira pessoa a comprar, eu já vou perguntar, recebeu? Tá tudo certinho? Baixou? Aí, beleza, eu botei o link lá, as pessoas começaram a comprar. Eu falei, as pessoas estão recebendo material. Mas aí o dinheiro vem 30 dias depois. Será que eu vou botar a mão nesse dia desconfiada até o último minuto? Enquanto eu não ver o dinheiro na minha conta, eu vou ficar desconfiada. Preferência as notinhas na sua mão. Né? Aí, fui lá, passou 30 dias, vendi. Falei, agora eu vou sacar. Primeiro saque tinha R$400. Eu falei, caraca, R$400. O prédio de R$50 já é caro, né? De 400. Aí... saquei e o dinheiro foi para minha conta. Falei, opa, o negócio aqui funciona. Esse negócio dá para ganhar dinheiro com esse negócio de internet. Exatamente. Essa vida de blogueira. Aí eu comecei a fazer, falei, bom, se é de 10 vendeu, vou fazer uma de 50. Aí fiz uma mais completa de outro assunto e coloquei lá. Comecei a vender. Aí comecei a fazer uma linha de apostilas dos assuntos que as pessoas me pediam. E aí... eu comecei a ver, eu falei, poxa, podia ter um desenho aqui, né? Mas se eu desenhar no papel, e aí escaneia, estraga o desenho, aí tem que editar a foto, e é um negócio muito complicado. Eu tinha que ter alguma coisa para desenhar direto e jogar no computador. Aí veio... Só que aí eu já tinha testado pelo menos umas 10 mesas digitalizadoras, mas eu não conseguia desenhar aqui e olhar para cá, para ver o desenhando. Não dá certo esse negócio de mesa digitalizadora, não dá.
Eu precisava de uma solução, eu fiquei agoniada, uma solução, até que eu vi uma menina que faz resumos. A Iagda, né? Isso. E ela mostrou, gente, eu faço meus resumos no iPad. E são lindos os desenhos dela, os resumos dela. Aí eu olhei assim e falei, ela desenha no iPad. Aí eu olhei o programa, falei, poxa, vou lá na loja da Apple. Queria tanto um Eu falei, esse negócio deve ser caro. Aí fui lá na loja da Apple, cheguei lá, quando eu abri o iPad, eles espertamente tinham instalado o programa lá de desenho. Aí eu abri, já fui testar os pincéis. Eu falei, gente, é muito parecido com papel. Eu fiquei perplexa. Eu falei, a pobre conhecendo a tecnologia. Eu falei, gente, parece muito. O traço tinha um atraso assim de alguns milissegundos. Mas sabe, sensor de pressão e o comportamento do pincel, eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente, eu preciso. Aí, quando eu olhei o preço, 4.500. A canetinha, R$1.000. 5.500. Tenho? Não. Vou ter daqui a um mês? Não. Falei, não é possível isso. Aí eu falei, já sei então, o dinheiro da apostila vai ser para comprar o iPad. E aí fiquei um tempão vendendo, e de 10 em 10, de 50 em 50 reais. Você comprou o iPad com o dinheiro das apostilas que você fazia? Das apostilas. E o povo reclama, eu não tenho nada para começar. Mais uma lição de empreendedorismo, né? Quando eu comecei, não tinha. Fazendo o que tinha, que era o Word, não tinha nada, vendendo barato, começou a ganhar escala, e aí, ao invés de pegar esse dinheiro e gastar, reinvestiu todo o dinheiro no equipamento que ia gerar mais escala para você lá na frente. E eu não paguei esse dinheiro todo, não. Eu falei, não, gente, não é possível. É muito caro, isso tem que ter um lugar que venda mais barato. E aí eu tenho uma prima que está lá em Portugal. Eu falei, dá uma olhadinha aí para ver quanto que custa o iPad aí, sem esse tanto de imposto que a gente tem aqui no Brasil. Aí mandei um modelo para ela, que é o modelo mais básico. Eu falei, dá para desenhar? Tem a canetinha? É esse. Peguei lá um modelo mais básico e mandei para ela. Aí ela fez lá o orçamento em euro, aí eu converti e deu o iPad e a canetinha, os dois, R$2.000. Falei, gente, a diferença é muito grande. Aí eu falei, se eu te mandar o dinheiro, você compra, e quando você vier no Brasil, você traz? Ela, tá bom. Aí, fui lá, mandei o dinheiro para ela, depois de, eu acho que eu passei quase um ano juntando. E depois mais um ano esperando ela trazer. Foi isso, ela demorou, acho que 6 ou 7 meses para chegar no Brasil. Ela... Abre. Eu falei, abre aí, né? Porque se tiver com defeito, você tem que trocar. Abre, testa. Desenha. Faz tudo que você tem que fazer aí. Aí ela foi lá, testou, e aí depois de 6 meses ela trouxe o iPad. Quando ela chegou no Brasil, já cheguei lá, falei, prima! Saudade do meu iPad. Já cheguei assim, prima! Saudade! Aí dei aquele abraço assim de lado. Foi até no aeroporto buscar. Foi quase. Eu já fui correndo lá para casa dela e peguei o iPad e comecei a fazer. O primeiro desenho já saiu, tipo, como se eu tivesse desenhado no papel. Eu falei, era essa ferramenta que estava faltando. E aí a ilustração digital despontou. E aí o material começou a ficar muito mais robusto, muito mais bonito. Você com certeza começou a vender mais e tal. E aí vieram os cursos, né? E do iPad até o lançamento, que em menos de uma semana você faturou 1 ano de trabalho, foi quanto tempo mais ou menos? Qual foi a virada aí do iPad? Gente, a Jennifer, ela depois tomou coragem para gravar o curso dela, né? Porque por um bom tempo ela ficou só nos e-books. Até que mais uma vez o Gustavo aparece na vida dela, aponta o dedo e diz, qual é a data do seu lançamento? E a Jennifer resolveu colocar em prática um projeto antigo que ela tinha. O projeto estava há 1 ano já. 1 ano parado depois do Gustavo lá no Impulse, no Hot City, daquele empurrão, literalmente. Ela resolveu botar em prática. E aí fez o primeiro lançamento do curso dela, que é um curso chamado Expert em Punção, né? Que, aliás, eu super recomendo. Sempre recomendo nas redes sociais, vou recomendar aqui também para vocês.
fez um primeiro lançamento. Em um lançamento, acho que logo nas primeiras horas, você já ganhou muito mais do que você ganharia em meses de trabalho como enfermeira, né? Foi em 1 hora. Em 1 hora ela ganhou mais do que meses de trabalho como enfermeira, né? Esse negócio digital dá certo. Tá vendo? Esse negócio de blogueirinho, né? Enquanto isso, o pessoal tá dando plantão 12x36, tá lá vem a blogueirinha e torcendo a cara, né? E perguntando lá, cadê o dinheiro dela? Ainda quando ela bota o resultado, o povo recalcado... Cadê esse dinheiro todo da blogueirinha? Só que fala, tá na minha conta. E aí, qual foi a virada? Foram 2 lançamentos até hoje, né? Foram 2 lançamentos. 2 lançamentos. O lançamento dura 1 semana, né? Uhum. E, basicamente, em 2 lançamentos, em 2 semanas, foram 2 anos de trabalho, de faturamento. De trabalho. Exatamente. É o poder do digital, né? Eu não acreditei até o dia que o dinheiro... novamente caiu na minha conta. 30 dias depois. 30 dias que a gente faz lá, eu falei, você olha o gráfico e você fala, nossa, que bonito. Esse dinheiro na minha conta. E aí o dinheiro cai na conta, ele existe. Verdade. É verdade. Do iPad, das ilustrações, para o lançamento de múltiplos dígitos, foi quanto tempo? Qual foi a virada? O que precisou acontecer? Eu já dei uma dica, né? O Gustavo deu uma... vai! Mais ou menos 2 anos. Mais ou menos 2 anos. 2 anos procrastinando no lançamento desse produto, que já era uma ideia, uma vontade e tal, até você tomar coragem. Porque eu conversei com um colega e ele falou assim, olha, você está vendendo e-book? Você vai vender o e-book? E as pessoas vão copiar. Elas vão botar em site, passei direto. Grupo de WhatsApp. Então, um vai comprar e o resto... Eu falei, mas eu tenho 100 mil seguidores. Se cada um comprar uma apostila... Se cada um comprar uma apostila de R$10, eu tô rica. Só que cada um não compra, né? E muita gente lá que me segue se conhece, então eles compartilham. Aí ele falou, você tem que vender curso. Aí eu falei, é mesmo, vou vender um curso. E aí ele me encheu de coragem e a coragem acabou. Falei, realmente, tem que vender o curso. Aí comprei as coisas para gravar o curso, não sei o quê. E aí, quando é que vai sair o curso? Fiz a logo do curso, comecei a botar, gente, vai ter o curso. E o pessoal começou a me cobrar, quando é que vai sair? Eu falei, vai sair, tá vindo. Gente. Vem aí uma coisa muito forte. E não saía nunca. E aí eu falei assim, gente, preciso dar um jeito na minha vida. Aí o pessoal começou a perturbar o Gustavo lá. Poxa, faz a mentoria de negócios. Aí ele, se eu fizer, vocês não vão ter dinheiro para pagar. Gustavo sendo Gustavo, né? Aí eu falei, eu pago. Mas só olhando, falei... que já teve uma mentoria, né? Mas foi uma versão bem pocket, né? Há muitos anos atrás. Há bastante tempo. Eu falei, poxa, eu podia fazer de novo. Eu ia lá, mas... E aí o pessoal ficou lá e eu só observando o movimento. Não botei pressão, não, mas eu estava lá já com o cartão aqui. Aí, ele falou, não, vou lançar. Lançou. Aí eu fui lá, vamos lá. Aí entrei, quando eu vi, a reunião vai ser terça-feira à noite. No único dia que eu tenho plantão. Eu não sabia que terça-feira é o dia mais movimentado da semana até começar a trabalhar nele. Porque absolutamente todos os eventos caem na terça-feira. É incrível. Eu não sabia, juro. Eu achava que é segunda, sexta, mas não, é terça-feira. Eu já perdi convite a rodo terça-feira. Aí... entrei no Impulso, ficava só lá observando. Falei, caramba, só tem gente chique aqui, importante. Professor com doutorado, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não, vai dar certo isso não. Aí ficava lá só olhando. Aí vi um negócio interessante. Jennifer assistia as aulas do Impulso. O Impulso é um programa de mentoria que a gente tem, né? E as aulas são às terças, né? E a Jennifer assistia as aulas de plantão, de máscara. Na hora da janta, tá? De pijama. Na hora da janta, vamos comprometer. De pijama, eu tava lá acompanhando, né? Exatamente.
Aí, só acompanhando. Só acompanhando. Quieta como um grilo. Só acompanhando. E eu vou pegar ela de jeito, deixa ela comigo. Ainda vou pegar ela de jeito. Eu ficava só assim, só pensando. Até o dia que marcaram lá um Hot City. Aí eu falei, pô, Hot City vai ser muito legal. Eu não sabia o que era um Hot City. Eu até escrevi errado várias vezes no grupo. Eu botei como se fosse cidade quente lá. Aí o Gustavo falou, gente, vocês sabem o que é Hot City? Não. Ele, então. Aí falou como é que era. Eu falei, agora deu ruim. O que eu vou falar? Eu vou falar da minha empresa. Aí já sumiu tudo na minha cabeça. Eu não tenho empresa, eu não ganho dinheiro. Eu não sei nem quem sou eu. Eu não sei meu nome, eu não sei falar no microfone, não sabia nem segurar o microfone. Falei, e agora? Vou escrever. Vou escrever o que eu vou falar. Aí fui com o caderninho. Até 5 minutos antes de falar, não tinha escrito nada. Aí o pessoal foi falando, eu falei, graças a Deus é por ordem ali, porque eu já vou vendo o que eles vão falando, já vou escrevendo alguma coisa aqui. Aí escrevi ali, no último minuto, falei, ó, o lançamento vai ser assim, o curso vai ser assim. Aí o Gustavo meteu o pau no curso. Mas curso de punção sem prática. Eu falei, mas tem muita coisa que dá para ensinar sem prática. Mas vai ter. Aí eu saí de lá bombardeada, né? Por todos os lados. Fiz muitas anotações, beleza. Te tirou da zona de conforto total, né? Aí, porque ele falou assim, você está fazendo esse curso há quanto tempo? 1 ano. 1 ano que eu tô gravando ele aqui, mas eu não sei em qual momento eu vou tirar ele do papel. Aí falou, então, lança o curso. Eu falei, não, mas não tem as aulas. Não, lança o curso. Não, eu lembro que você queria mudar tudo, porque assim, no Hot City, né, Hot City é um assento quente, é uma cadeira quente, literalmente. Você fica doido para acabar teu tempo, né? Você tem 20 minutos, você apresenta o seu problema, o problema do seu negócio, e os mentores, no caso eu, a Carol e o Laza, que é o nosso head de marketing, e o grupo de mentorados começam a trazer sugestões, né? E a Jennifer foi bombardeada pelos mentorados e pelos mentores de sugestões. E aí ela queria mudar tudo. Não, aí eu falei, não. Você vai parar, tá 1 ano fazendo isso, você quer parar e começar do zero? Não, faz esse aí do jeito que tá, lança e depois você ajusta. Aí eu já pensei assim, vai dar tudo errado. Não vou ganhar. Não vai dar certo. Não vou vender nenhum. Aí eu falei, não, eu vou. Mas eu vou depois que eu gravar a aula. Ele, não vai. Eu falei, vou sim. Aí, qual é a data? Eu falei, tá vindo. Tá vindo. Mas quando? Eu enrolando, não queria dizer que eu tava gravando a aula, porque senão ele ia me arrebentar de novo. Eu falei, não, eu vou lançar, juro que eu vou lançar. Aí faz o calendário e vai disponibilizando as aulas. Não vou fazer. Aí o diabinho, você tem o dinheiro que ele tem? Aí o anjinho, nessa eu vou ter que concordar. Eu falei, tá bom. O cara é rico, cara. Eu vou seguir o que ele tá falando. Se der errado, eu jogo na cara dele. Eu digo que a culpa é dele. Pô, aí fui eu, né? Falei, não, vou lançar. Aí o Laza chegou, então sua data é tal. Aí eu, tá bom. E foi. Na live eu tremia tanto. Eu em casa com meu celular, a boca seca. Eu falei, gente, só tem eu e meu telefone aqui. Eu tô passando mal. E olha só, gente. A Jennifer começou do zero. Não gravava nem vídeo até pouco tempo atrás, né? Montou o curso, gravou o curso. Eu não tenho habilidade. Você tinha habilidade? Não. De gravar? Gravar, não. A Jennifer tinha equipe? Nunca tive. Videomaker, Nem tenho. editor, gente para fazer isso. A equipe da Jennifer é equipe. Você tinha câmera, luz, microfones profissionais? Não. O que você tinha? Um celular e um monte de cachorro latindo no vizinho. Ainda tem isso. Nas aulas dela, os cachorros latiam. É um celular, um tripé e a Jennifer falando para um celular. Sim.
e conseguiu montar um curso e conseguiu lançar um curso que é sucesso, que tem quantos alunos já? Tem 200 e pouquinho, não lembro o número exato. Centenas de alunos. Eu acho que é 240. Centenas de alunos dentro e fora do Brasil. Dentro e fora do Brasil. E no primeiro lançamento que ela gravou esse curso com o cachorro latindo, com o celular, sozinha, em 1 hora, ela já ganhou muito mais do que ganharia em meses. 3 meses de trabalho. Em 1 hora, ela ganhou nesse curso o que ela ganharia em 3 meses de trabalho como enfermeira. Em 2 lançamentos, o que ela ganharia em 2 anos de trabalho como enfermeira. E a próxima meta é bater os 6 dígitos, né? 6, no mínimo. Isso, no mínimo, assim que eu gosto, aprendendo a lição. A lição que fica, então, é o quê? Execução, né, Jennifer? Nada supera execução. Nada supera execução. O trabalho duro também, né? Não é só executar de qualquer maneira. Executar com trabalho, com qualidade, né? É o que traz o resultado. Jennifer, o nosso papo está muito bom, mas o nosso tempo já está estourado. Eu gosto quando vocês falam assim, agora que eu relaxei. Poxa. Agora que eu estou tranquila. Eu estava aqui querendo falar do hospital que pegou fogo. Tem várias tretas ainda aí, né? Parte 2. Pede a parte 2. O hospital que pegou fogo. O plantão no hospital que pegou fogo. Os colegas de trabalho que te boicotaram, né? Ainda tem bastante história. Bota aí no comentário, gente. Jennifer, parte 2. Os seguidores ali. Volta. Pode adoçar parte 2 se vocês gostaram. Para finalizar, manda um recado aí para o pessoal. Que você acha aí que pode ser importante de tudo que a gente viu aqui, que pode contribuir de alguma forma. Esses recados do final sempre me pegam desprevenido. Você não imaginou que a gente ia pedir isso? Poxa, a gente nem combinou antes. Olha para a câmera lá e fala com ela. Podia ter um script. Brincadeira, gente. Tinha um Na script. parte 2 você já vai saber. Né? Na parte 2 eu vou saber. Gente, o meu recado, né, é comece. Com medo, sem medo. Comece. Se você não começar, você nunca vai evoluir. Então, eu só evoluí porque eu comecei. Inclusive, eu me desafiei. Então, começar e se desafiar e vai dar certo. E sim, nunca parar, né? Comece e nunca pare. Eu complementaria. Verdade. Porque tem muita gente que tem iniciativa, muita iniciativa e não tem acabativa. Então, não adianta você começar. Não adianta. Então, comece e nunca pare. Se desafie. É isso aí, é o segredo para você ter resultado em qualquer área da vida. Jennifer, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua história, pela sua presença. Bom conversar com você. Mais um episódio, estamos concluindo aqui mais um episódio do Pode Adoçar. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, bota aqui embaixo. Jennifer de volta, Jennifer parte 2. Jennifer parte 2. Tchau, tchau, pessoal. Bye, bye. Até a próxima.